natural. Quem que vai ser um explorador de caverna e não tem uma lanterna, não tem uma forma de iluminar? Então não é um explorador, quer dizer, isso daí não se fala, mas é natural que se conceda isso. E mesmo eles falam, ninguém tem prova para isso, quer dizer, eles estão citando situações que nem eles sabem as provas que têm. Então, quer dizer, as fotografias conduzem de forma que nós podemos ver ali que é um sensacionalismo, de forma a tentar impressionar o jurado para uma situação que nada condiz com aquela realidade daquele pessoal que estava na caverna. Mas a gente fala, por exemplo, de como que ficou a família do Roger, mas não fala como que estaria a família dos outros 4, nesse caso, se houver a injustiça. Porque, havendo a injustiça, eles poderiam ser condenados, poderiam, injustamente, como já aconteceu, e aí sim, nós poderíamos dizer assim, que estaria até retornando, talvez, até uma pena de morte, mas não pena de morte da pessoa física, mas uma pena de morte, porque tiraria o convívio de 4 pessoas inocentes. Pessoas essas que poderiam estar em convívio com a sociedade, famílias essas que estariam sofrendo uma calamidade por uma injustiça feita com aquelas 4 pessoas que não são assassinos, entenda-se bem isso, não são assassinos, eles são pessoas de bem. Agora, na questão, já que é falar de positivismo, já que é falar da lei em si, que precisa, então vamos abordar nesse tópico, porque é isso que eu quero que os jurados se pensem nessa forma, do começo, no meio e no fim. Vocês irão ver, meus companheiros, abordar a questão de estado de necessidade, que cabe, tranquilamente cabe. Mas eu queria apenas que vocês focassem uma coisa. Quem foi que matou o Roger? Será que alguém pode simplesmente falar quem foi que matou o Roger? Qual desses 4 aqui matou o Roger? Foi o de número 1? Foi o de número 2? Foi o explorador de número 3, número 4? Ou foi uma combinação de 2, de 4? Quem foi? Quem tem condições de falar? Ninguém pode afirmar com certeza, a própria acusação usou isso, que eles não têm nenhuma, já mataram por pedrada, já mataram por asfixia. Então como que vai fazer isso? Resultado, se não tem como apontar o agente, não pode condenar. Ou seja, isso está dito, artigo 13, não há anexo da causalidade. Ou seja, não há como nós determinar quem matou o Roger. Agora, só no estado de necessidade em si, já é passivo de nós vermos. Agora, o mais importante de tudo, é que vocês pensem a respeito disso. Que ao fazer justiça, vocês estarão, sim, sendo hoje aquilo que vocês estão prontos. Ou seja, um privilégio de fazer justiça está na mão de vocês. E é isso que a gente espera dentro dessa questão, dessas 4 pessoas e as famílias que estão esperando por essa justiça. Com a palavra, meu companheiro, minha companheira. Bom dia, meritíssimo, bom dia, corpo de jurados, bom dia, colegas da defesa, bom dia, colegas da acusação, bom dia a todos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu compartilho de um sentimento, primeiro, de indignação pela acusação imposta a esses 4 homens, esses 4 trabalhadores, que lutaram até as últimas consequências na defesa pela vida. Por qualquer ângulo que eu enxergue esse caso, eu não vejo como condenar esses homens. Muito simples. A princípio, sim. Olhando apenas para o resultado morte, poderíamos dizer sim, eles são culpados. Entretanto, eu gostaria de dizer hoje, nesta manhã, que diz os artigos 23 e 24 do nosso Código Penal, que é o contrário do que a acusação quer colocar, é cabível sim, neste caso. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, primeiro estado de necessidade. O que é estado de necessidade é explicado em seguida pelo artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar perigo atual que não provocou pela sua vontade, nem de outro modo podia evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício das circunstâncias não era razoável exigir. Bem, eu vou explicar aqui rapidamente os 4 requisitos necessários para preencher o estado de necessidade e, consequentemente, desclassificar a conduta desses homens como crime. Primeiro,
a atualidade do perigo, senhores. Ao contrário do que eles dizem, havia sim um perigo atual de morte por inanição, fato atestado inclusive pelo próprio médico da equipe de salvamento, que quando indagado no 23º dia, e passado esse médico as condições em que esses homens estavam, e perguntado se eles teriam condições de sobreviver mais 10 dias, que era o tempo mínimo de resgate para chegarem a eles, repito, tempo mínimo, previsão, porque era uma área difícil de chegar, com vários deslizamentos, o médico respondeu negativamente. Então havia sim um perigo de morte por inanição. Segundo, a inevitabilidade do perigo. Está claro nesses autos, Senhor, que aquela caverna não contava com nenhuma provisão de alimento, nem vegetal, nem animal. E as poucas rações que esses homens levaram, lembrando, eram 5 homens, foram 33 dias, esses homens não levaram provimentos suficientes para passarem um mês lá. Eles iam fazer uma expedição de um dia. Como alguém que vai levar a expedição, levar alimento e água para um dia, vai ficar 33 dias e 5 pessoas. Então, como a própria acusação colocou, depois do 23º dia, já tinha acabado. Então, para que esperar mais uma semana? Vamos esperar mais uma semana, vamos sem água, sem comida. O senhor sabe o que acontece no corpo humano? Uma semana sem água? Você imagina? Então, eles tiveram que praticar esse fato como única alternativa. Era inevitável. Terceiro, o fato não pode ter sido provocado pela gente, isso é mais do que óbvio, foi um desmoronamento natural e as cavernas foi culpa deles ser desmoronadas. E por fim, a razoabilidade da conduta, que entende que para se caracterizar o estado de necessidade e excluir como crime a conduta desses homens, é preciso que haja um equilíbrio entre os bens envolvidos. E os bens envolvidos, nesse caso, senhores, é a vida. E eu quero lembrar os senhores, o que estamos fazendo aqui hoje é defender a vida, sim. Estamos defendendo a vida. Porque se esses homens nada tivessem feito, nenhum deles estaria. Então eu peço que os senhores pensem a importância da decisão que os senhores têm hoje em mãos. Porque nós estamos decidindo aqui o futuro de 4 homens. Lamentamos a morte, sim. Lamentamos a morte de Roger, é claro. Mas eu quero e peço que os senhores analisem com cuidado. E não olhem apenas o resultado. Mas olhem todas as circunstâncias. Pense nas famílias desses homens que passaram 33 dias na incerteza, sem saber se esses homens voltariam para casa. E hoje essas famílias estão aqui, de novo, com essa mesma incerteza. Será que esses homens vão voltar para casa hoje? Ou será que eles vão ser condenados e não vão voltar para sua casa? Por fim, quero deixar uma frase do jurista José Afonso da Silva, falando sobre o direito à vida. Abre aspas. Consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. Se considera legítima a defesa contra qualquer agressão à vida, bem como se reputa legítimo até mesmo tirar a vida a outro em estado de necessidade da salvação própria. Obrigada pela palavra, doutor Luiz Roger. Obrigado, bom dia. Bom dia, conselho de sentença, colegas da acusação, excelência, colegas da defesa. Antes de começar com a nossa linha de defesa, eu queria fazer um comentário que eu achei super curioso, que a acusação é formada pela maioria feminina e o júri também pela maioria feminina. Talvez seja uma estratégia da acusação, mas isso não é um mérito. E outra coisa curiosa, também a questão do nobre doutor Luciano, quando ele disse para vocês, olha, eles já foram acusados em primeira instância, nós estamos aqui em grau de apelação, o que ele quis dizer, a mensagem subliminar, que é o seguinte: o jogo já começou 1-0 para nós. Então, não levem isso em consideração, porque recurso de apelação é recursar, cursar de novo, né? Então, esqueçamos o que foi feito no passado e começamos daqui um novo capítulo. Bom, acho que o caso ele já foi exposto de uma maneira simples para que todos pudessem entender. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo, eu tenho certeza, é com relação, talvez, à capacidade daqueles 4 acusados terem cometido a chamada antropofagia, né? É um nome técnico. Porém,
vamos tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não existe réus nesse processo. Eles são chamados de réus simplesmente por circunstâncias legais, né? As partes processuais, de um lado o Estado, do outro lado os réus. Então, eles são chamados de réus justamente por uma questão processual, mais nada. Segundo, eu dividiria esse caso em duas partes: os heróis e as vítimas. Quem são os heróis? O senhor Roger e os 10 operários, que em momento algum aqui foi dito ainda, porém eles fazem parte de todo esse contexto, que morreram no exercício do dever. O que acontece? Quando eu fazia faculdade, eu tinha a professora, a doutora Valéria, rigorosíssima, e ela me dizia assim: Luiz Rogério, para haver crime tem que haver motivação. É um pressuposto básico do direito penal. Tem que haver motivação para haver crime, para haver um dolo, né? E nesse caso está claro, através da explanação dos meus colegas, que não houve dolo. Não houve intenção. Ninguém vai a uma expedição pensando o seguinte: olha, gente, vamos fazer o seguinte, se a caverna desmoronar, vamos fazer um sorteio e um de nós vai servir aí como, vamos colocar assim, um tira-gosto para matar a fome. Isso é hilário realmente, né? Ali foi uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, um minuto. o que eu quero deixar claro é o seguinte: